que o problema é um modo de você evoluir. E os problemas que você tem são problemas linguísticos, são problemas de linguagem. Todo problema, quando aparece, ele traz consigo a semente da solução. Você diz, não, o meu problema não é de linguagem, eu tenho um nariz grande. Ah, mas tem índio que cresce o nariz, estica o nariz para ficar bonito. É um problema de linguagem. Essa é a solução. É você entender que é um problema de linguagem que tem solução. A Prigogine foi um cientista que nasceu na Rússia e se criou na Bélgica, e hoje ele faz 6 meses na Bélgica, 6 meses no Texas, nos Estados Unidos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Físico-Química. Ele tem uma teoria, a teoria das estruturas dissipativas, onde ele divide os sistemas no mundo em sistema fechado e sistema aberto. O sistema fechado tem entropia com o universo, e o sistema aberto tem sintropia com o universo. E ele usa o verbo to perturb. Ele diz que quando o sistema aberto, como é o cérebro, como é a linguagem, quando é perturbado, das duas uma, ele desintegra ou ele vai para uma escala hierárquica superior. Exemplo, você pega um menino de 14 anos de idade, numa cidadezinha do interior, traz para uma grande metrópole, nos primeiros 6 meses, das duas uma. Ou ele vira um paciente psiquiátrico por causa do estresse, ou ele se adapta à nova cidade, à nova metrópole, e não quer mais voltar para a cidadezinha do interior. Provavelmente isso até aconteceu com você. Você veio de uma cidade menor, estudou numa cidade maior, não quis voltar. Mas para isso acontecer, você teve que passar por aquele momento de transição, por aquele momento de estresse, de adaptação na nova cidade. É para isso que o problema serve, é para perturbar o seu cérebro e permitir que você cresça, que você evolua, que uma uva, uma vez madura, nunca volta a ser verde. Você não volta ao que era. Só que as pessoas, de um modo geral, elas encaram os problemas do seguinte modo: tem que ter ganhador e tem que ter perdedor. Então a metáfora que eu quero apresentar para você nesse momento é a metáfora seguinte: você pode ser carpa, você pode ser golfinho, você pode ser tubarão. Quando você é carpa no mundo, é um indivíduo que acha que ele é vítima dos problemas. Ele é vítima da sociedade, o universo é escasso, não tem para ele, ou ele não joga, ou quando ele joga para perder, no máximo atrapalhar alguém ganhar. O tubarão já tem uma mentalidade diferente, apesar do princípio ser o mesmo, o princípio de escassez. Mas o tubarão pensa o seguinte: o universo é um lugar escasso. Só como não tem para todo mundo, eu vou defender o meu. Então ele faz o contrário, ele ganha, só que ele gera o sistema ganha, perde. E o terceiro componente da metáfora é o golfinho, que é um indivíduo que para eu ganhar você não precisa perder, a não ser que você insista. Então eu posso resolver os meus problemas sem criar um problema para você. O golfinho, não sei se você sabe, tem o cérebro mais sofisticado do planeta. O cérebro do golfinho é mais sofisticado que o cérebro humano. Ele é capaz de manter 5 diálogos simultaneamente com os outros golfinhos, assuntos diferentes, a linguagem deles. E um golfinho, quando está estressado, ao invés dele ter breakdowns, ele tem breakthroughs. Ao invés dele ter infarto, ao invés dele ter pressão alta, ao invés dele ter reumatismo, ele cria. Ele usa a energia do problema para criar. Se você ensina um truque para o golfinho, ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Ele faz o truque, você dá o peixe. Aí ele faz, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele torna a fazer, você não dá, ele vai para o fundo da piscina, no lugar onde ele está, e ele cria um truque novo que impulsiona você a dar o peixe para ele. Quer dizer, ele usa aquela energia do estresse para criar. É isso que nós precisamos aprender na nossa sociedade, porque os problemas não vão diminuir. Cada vez vai ficando mais complexo você viver. A complexidade e a ambiguidade mudaram para a vizinhança e decidiram ficar. Então o que você tem que fazer não é se livrar dos problemas, é você saber utilizar os seus problemas de um modo diferente para que você, utilizando essa energia, você cresça. E com isso, a população, de um modo geral, cresça. Certo? Voltamos a conversar. Olá, tudo bem? Para quem que você trabalha? Você está sempre trabalhando para você, sabia disso? Mesmo que você seja assalariado, se você melhora, quem melhora é você. Napoleon Hill fez aquela pesquisa onde ele entrevistou 16 mil pessoas. Dos 16 mil eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar, etc, etc, etc. E muitos daqueles indivíduos, eles começaram pobres e terminaram ricos. Todos aqueles indivíduos que começaram pobres e terminaram ricos, quando eles trabalhavam para alguém, eles trabalhavam como se a empresa fosse deles. Eles economizavam como se a empresa fosse deles. Eles administravam como se a empresa fosse deles.
Porque se você tem a atitude seguinte, bom, eu não vou me empenhar nisso não, porque isso não é meu. O dia que eu tiver o meu negócio, aí é diferente. Aí o dia que você tiver o seu negócio, sabe o que acontece? No momento que você for fazer, você não tem know-how para fazer. Aí acontece o que acontece no Brasil. Mais de 50% das empresas abertas fecham nos primeiros 12 meses, porque o dono da empresa não tem know-how, porque ele não se empenhou em trabalhar para o outro, e o dia que ele abriu o dele, ele não tem know-how de como ser dono de empresa. Então o que você tem que fazer, se você é assalariado, é trabalhar como se a empresa fosse sua. E tem que trabalhar mesmo, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Mas, por outro lado, trabalho sozinho não traz sucesso. Eles entrevistaram um milionário que ficou milionário aos 65 anos de idade, em Brooklyn, New York. E eles perguntaram para o indivíduo, por que o senhor ficou milionário aos 65? Por que não aos 55? Por que não aos 45? Sabe o que ele respondeu? Eu estava muito ocupado trabalhando, não tinha tempo de ganhar dinheiro. O que ele quis dizer com isso? Que às vezes você focaliza tanto no que você está fazendo, que você esquece de dar um passo para trás e ver a coisa numa perspectiva maior. Porque para você ser bem sucedido profissionalmente, você tem que fazer as coisas acontecerem. Não significa necessariamente que você tenha de fazê-las. Aí é que vem a palavra delegação, que pouca gente entende. Delegar significa que eu vou entregar para alguém que faça pior do que eu. De antemão eu já sei disso, mas eu vou entregar de qualquer jeito, porque eu delegando para outra pessoa, que faz pior do que eu faço, eu vou primeiro liberar o meu tempo para fazer coisa mais importante. E segundo, eu vou estar ajudando a outra pessoa. Você imaginou um cirurgião para operar, tivesse que ser um ótimo cirurgião? E como que ele vai se tornar ótimo? Ele tem que aprender. Alguém teve que delegar para ele chegar lá. Então a pessoa que não sabe delegar, ela está presa, porque você só tem 24 horas por dia, você tem um limite de tempo. O indivíduo que aprende a delegar, ele então alavanca, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A outra coisa importante para você entender em aspecto de sucesso profissional, é você entender a diferença entre a palavra eficiência e a palavra eficácia. Eficiência significa fazer bem feito, eficácia significa fazer o que precisa ser feito. Você pode fazer muito bem feito, mas não precisa ser feito, que diferença que faz? Nos Estados Unidos, aconteceu um acidente com 3 ou 4 crianças, onde elas ficaram presas dentro de geladeiras velhas, que iam para o basement, para o porão da casa, a criança entrava, a geladeira batia, você lembra que antigamente você deve ter visitado a casa da sua avó, a geladeira tinha uma maçaneta, e aquela tranca trancava. Então, de dentro não conseguia abrir. Então as crianças morreram asfixiadas, foi uma confusão enorme nos Estados Unidos, então eles decidiram montar geladeiras que abriam de dentro para fora também. E resolveram treinar as crianças no jardim da infância para abrir geladeira de dentro para fora. Na hora que está tudo pronto para começar, veio um sujeito e disse, para, não precisa nada disso. É só colocar um imã na porta da geladeira, quando você bater, ela fecha. Se alguém ficar preso lá dentro, é só puxar o pé e abra. Aí o sujeito disse, não, mas está tudo preparado para ensinar para as crianças? Disse, mas não precisa. Ensinar o quê? Esse na sua geladeira da sua casa hoje, tem isso, tem um imã que segura. Esse aqui abrir é só você puxar, não tem problema nenhum. Então olha que interessante. O que é isso? É fazer o que precisa ser feito. Todas as vezes que você for, na sua empresa, ou na sua vida de um modo geral, gastar tempo ou dinheiro com qualquer coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte, isso precisa ser feito ou não? Se a resposta é não, não perca tempo fazendo. Porque o que acontece muitas vezes é a nossa famosa burocracia, né? Diz que a única coisa que nos livra da burocracia é a sua própria ineficiência. Você vê a burocracia, a quantidade de energia que nós gastamos fazendo coisa que não precisa ser feita. Esse aqui é o grande problema, você utilizar a energia por nada. E isso é eficiente? É eficaz? Não está gerando efeito positivo.